Nós vamos bater um papo. Eu estou com a minha filha, né, Sara, nessa relação pai e filha, para conversarmos um pouco aqui sobre o sentido da vida. É interessante ouvir a sua opinião, porque com certeza ela vai atender, ela vai se estender à juventude, levando um pouquinho de motivação e esclarecimento. Você que está fechando esse ciclo de vida, né, que nós chamamos de adolescência, já está aí caminhando para o final da adolescência. Sara, tem uma fala de Sócrates, que foi um filósofo grego, que existiu lá muito antes na Grécia Antiga, antes de Jesus. Ele dizia assim que uma vida irrefletida, ela não vale a pena ser vivida. E o que nós percebemos? Nós percebemos que tem muita gente nessa onda, né, sendo levado por esse turbilhão, por essa grande onda, que na realidade não tem conduzido as pessoas para bons lugares. Muito pelo contrário, lugares de sofrimento, de angústia. Então nós percebemos que nós hoje, na construção do sentido da vida, precisamos de mais reflexão. Como é que você vê isso? Começando nesse ponto da questão da adolescência, né, em muitos momentos a gente pode observar que quando a gente vai ganhando mais autonomia, se tratando da nossa própria vida, isso também requer que nós tenhamos esse olhar mais reflexivo, né, mais profundo a respeito daquilo que nós queremos para nós, a respeito daquilo que nós estamos construindo. E eu acho isso extremamente necessário, como você compartilhou, né, dessa questão de você de fato não ser conduzido por uma onda qualquer, mas você de fato se colocar na posição de ser o seu próprio condutor, de não estar em algo, de não viver algo simplesmente porque aquilo te levou ali, né, como diz aquela música Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, mas de você ser o autor da sua própria história. E isso é algo extremamente necessário, porque eu acredito que uma das piores coisas que nós podemos viver se tratando da existência, né, humana, é de fato não ter autonomia de construir aquilo que nós desejamos para nós, mas nos permitirmos ser reféns, né, daquilo que talvez o outro quer para nós, ou daquilo que a vida nos proporciona. Então, acredito que dentro desse processo de construção, desde sair dessa fase da adolescência, enfim, conforme nós vamos ganhando mais maturidade até o restante de toda a vida, eu acredito que uma das coisas mais importantes, mais valiosas que nós podemos ter e considerar é de fato sermos o autor da nossa própria história, né? Uhum. E não simplesmente ser conduzidos. É interessante quando você fala essa coisa assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. De alguma forma você está nos conduzindo a um raciocínio de um grande pensador que foi considerado o iniciador do racionalismo moderno, que foi Descartes. Ele dizia assim naquele livro dele, Meditações Metafísicas, né? Ele dizia assim, cogito ergo sum, penso, logo existo, né? Então o que nós percebemos? Que as pessoas na atualidade, elas estão se conduzindo com uma certa dificuldade de reflexão, dificuldade de pensar, né? Infelizmente, nós temos observado como psicólogo, né, e trabalho com família, trabalho com adolescentes, eu tenho visto muito isso. O que significa pensar, né? O Descartes, ele traz uma reflexão muito importante, porque ele fala da dúvida, né, da necessidade da dúvida metódica. Então, duvide das coisas, duvide daquilo que as pessoas estão dizendo, duvide dos bens materiais, duvide até que nós estamos aqui nesse momento, mas não duvide da sua capacidade de duvidar. Porque se você duvida, significa que você está pensando. E se você está pensando, é porque você está existindo. Então eu acredito que uma das formas, né, que temos para darmos sentido à vida é exatamente trabalharmos essa coisa, quebrarmos essa preguiça de pensar, questionar mais para não sermos conduzidos, né, para esse turbilhão vicioso que nós temos na atualidade, que só nos levam para o buraco, no campo das drogas,
no campo da materialidade, no campo da sexualidade, tudo que na realidade nos afastam daquele sentido maior da vida, que é a presença de Deus no nosso coração, né? Você concorda com isso? Como é que você... É engraçado a gente pensar nessa questão, né, de existir dentro do meio dos adolescentes, dos jovens em si, né, essa dificuldade de refletir, de ir mais além, né, daquilo que naturalmente já acontece, né, nas nossas vidas, porque é muito comum a gente considerar a vida só no sentido biológico, nascer, reproduzir e morrer, né. Muitas vezes a gente observa que a sociedade em si, ela caminha mais nesse sentido, né? Ou às vezes num viés mais hedonista, né? De querer viver à custa do prazer, enfim, ou querer fazer disso talvez um modo de vida, né? E eu fico observando muito essa questão de, como você compartilhou, de buscar algo mais profundo. De buscar algo mais profundo, talvez através do pensamento. E eu acho isso extremamente necessário também, porque assim como você compartilhou, né? Quando nós temos um pensamento superficial se tratando... da vida, nós deixamos de existir, né? Quando nós deixamos de fato de refletir, de nos dispormos a analisar as coisas, isso nos coloca na posição do modo de sobrevivência. É como se isso fosse ativar dentro de nós, isso vai roubando de nós, né? A condição de escolher, a condição de fato discernir aquilo que nós queremos, né? Para as nossas vidas, aquilo que faz sentido e também de medir, né? Aquilo para onde nós estamos indo. É muito fácil a gente também se perder, né, no meio dos caminhos. Hoje em dia, se talvez nós perguntarmos, né, para um jovem, para onde ele está indo, muito provavelmente ele não vai saber dizer, né? Ou então ele vai ter uma meta muito, muito rasa, né, daquilo que ele considera como existência. Existem algumas pesquisas, né, a respeito daquilo que as pessoas elas consideram mais importantes aqui dentro do Brasil. Eu acho engraçado porque os dados apontam para que as coisas que as pessoas mais querem atualmente aqui no nosso país é, por exemplo, um carro, em segundo lugar, uma moradia própria e em terceiro lugar, um curso superior. Então isso tudo é necessário, é importante, é bom, né? Mas tudo isso é muito superficial para definir o sentido da vida, né, de alguém. E aí a gente entra naquela questão que nós sempre compartilhamos, né, que é a questão do ser versus o ter, né? Acho que muitas vezes nós condicionamos talvez a nossa existência, o fato de nós sermos, o fato de nós existirmos, e estabelecemos isso em prol daquilo que nós podemos possuir, né? Sendo que o que deveria ser mais valioso para nós é aquilo que justamente está dentro de nós, né? Aquilo que nós já possuímos, não aquilo que está externo, não aquilo que nós vamos conquistar, porque isso tudo na verdade só deveria ser um reflexo daquilo que já está sendo construído dentro de nós, tanto em relação aos bens materiais quanto àquilo que é intelectual. Eu vejo dessa forma. E eu acho engraçado também a gente pontuar a questão da liquidez, né? Também é algo que a gente compartilha bastante. Hoje em dia é muito fácil a gente observar entre os jovens e a sociedade no modo geral que as pessoas elas vivem a forma também de uma forma muito líquida, né? No sentido de que não tem solidez naquilo que está se construindo, naquilo que está se propondo a fazer. Muitas vezes as pessoas elas vivem as coisas de uma forma muito, muito rasa, né? E eu acredito que isso também tem um impacto muito negativo em relação a onde nós vamos chegar com a nossa vida. Interessante. Você vai cantar uma música para nós aqui? Né? Vai lá, pega lá o violão. O violão. Então, e uma coisa que eu quero que fique assim bem claro para vocês, né? Porque na realidade as pessoas pensam que o sentido da vida ou dar sentido à vida é alguma coisa que já está pronto. Olha uma coisa interessante que o existencialismo traz para nós. Quando diz assim que sentido da vida é algo a ser escolhido e construído. É aquilo que nos move, independente do tempo e do que seja. Então a pergunta é, o que está te movendo, né? Para onde é que você está indo, já que você está buscando um sentido da vida? E é claro que, assim, nós somos seres de escolha, né? O sentido da vida tem a ver com as escolhas que nós fazemos. Então, viver é isso. É ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Já dizia o grande Jean Paul Sartre, né? Então nós somos seres de liberdades, porém de responsabilidades,
E o nosso destino, ele pode ser definido pelas escolhas que fazemos na construção do nosso sentido da vida, né? Então vamos lá, uma musiquinha aí? Só vou falar um pouco, né, a respeito da música, porque a música, a arte em si, ela também é algo que tem um poder muito grande de trazer sentido para nós, né? E, assim, uma das minhas maiores inspirações, eu acredito que nessa questão do sentido da vida, considerando a arte, né, um dos aspectos artísticos é você. Porque... Nossa! É verdade, porque, assim, vocês devem conhecer, assim, um pouquinho do que ele é, né? Mas ele é essa pessoa extremamente artística, que expressa isso através, né, daquilo que... Aquilo que ele expressa através das artes. Tanto quanto em poemas, tanto quanto peças teatrais. E isso também demonstra um valor muito grande, né, a respeito da nossa percepção de vida, né, do valor que nós atribuímos às coisas da vida. E eu considero a arte também como algo que tem esse valor, né, pra nós, de acrescentar. E é engraçado, porque uma das coisas que mais atribui sentido à minha vida, né, também, é o meu relacionamento com Deus. Eu acredito que é a coisa que mais atribui sentido à minha vida. E poder unir a arte com aquilo que eu tenho construído com Deus também é algo extremamente motivador pra mim, né? Então essa música, ela é um reflexo daquilo que eu acredito em Deus, daquilo que eu busco viver no meu relacionamento com Ele, que eu acredito que se eu pudesse, eu gostaria que todo mundo se sentisse dessa forma um dia, sabe? Porque eu acredito que isso é algo incomparável, algo único. Então, é isso. Parabéns, eu acredito muito nisso.
Linda essa música, hein? Uma verdadeira glorificação, né? De Deus. E quando a gente fala de Deus, né? Tem um poeta, que é o Mariano Horta, que fez uma poesia em cima da oração do Pai Nosso. Ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura e concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa cruz. Luz, que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor, assim seja. Bonita, né? Linda demais. Eu acho essa poesia muito linda. Então, para a gente já ir finalizando esse nosso bate-papo aqui, né? É interessante recordar uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, 19 a 22, capítulo 6, versículo 19 a 22, onde ele diz assim, ó, Jesus diz assim: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulei para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não roubam. Mas, pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são as candeias do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então é interessante, né? Porque onde é que está o seu coração, né? O seu coração, ele vai se encontrar com o seu tesouro. Agora, quais são os tesouros que você alimenta na vida? Às vezes nós sofremos e reclamamos de algumas dores exatamente pelo equívoco nessa inversão de valores, né? Onde é que nós estamos colocando os nossos tesouros? Os nossos tesouros são transitórios ou são tesouros da espiritualidade, do ser e não apenas do ser? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? E quando ele diz assim, os olhos são a candeia de todo o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então o corpo é a matéria, é o pó, né? Então, dependendo da nossa interpretação para esse mundo material, né, nós teremos felicidade ou luz. Vai depender muito da maneira como nós conduzimos. Se os nossos olhos forem bons, tudo será bom. Porque a candeia do corpo, ela expressa a evolução da alma. Então essa é a ideia, né? Eu gosto bastante também de um verso da Bíblia que diz que de tudo que nós podemos guardar, né, o mais precioso, o que mais nós devemos guardar é o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. E isso é extremamente, assim, real, né? Porque, de fato, o nosso coração é a fonte geradora, né? Da nossa vida, daquilo que nós sonhamos. Se, de uma certa forma, a nossa mente, aquilo que nós somos, o nosso ser, né? Vai mal, está afetado, todas as outras coisas, elas vão mal também, porque não é uma questão de fora para dentro, mas é de dentro para fora, né? Exatamente. E é isso, eu gosto também de um verso que fala que
o coração alegre, ele aformoseia todo o rosto. Que entra também dentro desse sentido que você falou, né? De aquilo que às vezes é interno, tem um poder, né, de definir aquilo que é exterior. A gente pode observar também que a gente vive, né, dentro de um contexto onde a beleza, né, onde a aparência ela é muito valorizada. Só que nós também, infelizmente, percebemos que muitas vezes as pessoas elas trazem aquela beleza artificial, né, justamente porque por trás da maquiagem, enfim, não condenando, né, mas infelizmente as pessoas elas trazem por dentro de si, por trás de uma aparência, uma infelicidade muito grande. Então eu acredito também que esse é um tempo de nós nos desfazermos das máscaras, né? Não da do corona, né? A do corona a gente precisa estar mantendo por enquanto, mas eu acredito que é um tempo de nós, de verdade, valorizarmos aquilo que está dentro de nós, né? E cuidarmos daquilo que está dentro de nós. Muito bem. Como psicólogo, tem um autor que eu gosto muito, que eu respeito muito, que é o Jung. E o Jung ele tem uma fala muito interessante que ele diz assim, que você pode dominar todas as técnicas, mas que ao lidar com um ser humano, seja simplesmente outro ser humano. Então eu quero dizer para você aqui, não tecnicamente, mas como ser humano. Se você está passando por algum tipo de dificuldade, eu oriento a você que busque meios de transformar essas dificuldades em instrumentos para o seu próprio desenvolvimento moral, intelectual, espiritual. Nós estamos nesse mundo lançados de certa forma, porém cuidados pelo Criador do universo. Então acredite, tenha fé. Nós estamos passando por um momento tenso, que é esse momento de pandemia, essa angústia, coronavírus, não sabemos onde é que tudo isso vai dar, mas é importante que tenhamos a consciência que nós não estamos sozinhos, que existe um Pai, que existe um Criador do universo, que está velando por nós. E para além de acreditar na espiritualidade, na divindade, em Deus, acredite também em você. Comece a se perceber enquanto ser de potencialidade, lembrando de Jesus, quando o nosso mestre dizia, vós sois deuses. Jesus, ele estava falando da nossa essência divina, da nossa condição de centelha divina. Então lute, se esforce para transcender, transpor as experiências imediatas, despertando toda a força que existe em estado latente dentro de cada um de nós. É assim que nós vamos construindo o sentido da nossa vida. Bom, quero dizer para vocês, né, que gostaram desse bate-papo, outros virão por aí, que se inscrevam na nossa página no YouTube, né, Enio Francisco da Silva, compartilhe esse conteúdo, dê um like se você gostou, né, para que outras pessoas possam ter acesso também a esse nosso bate-papo, né? E isso aqui é o resultado de uma relação criativa. Nós estamos vivendo aí esse momento de pandemia, de coronavírus, né? Vamos tentar fazer algo diferente. Nós tentamos aqui, criativamente, fazer esse bate-papo, né? Levando uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. E para concluir, então, né, esse momento, eu quero lembrar uma poesia do José Soares, que chama-se Onde está Deus? Ele diz assim, onde está Deus? Perguntam os cientistas. Ninguém o vê jamais. Quem ele é? Respondem às pressas os materialistas. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com a segurança de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, pois que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus nas lágrimas do aflito.
Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus nas mãos que acariciam. Descubro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na harmonia. Eu vejo Deus no médico salvando. Pressinto Deus na dor que nos irmana e vejo Deus no sábio, à procura de entender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade. Escuto Deus nos cânticos dos crentes. Percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também vejo Deus. Mas onde vejo Deus com mais beleza, na sua mais sublime e transcendente vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fiquemos todos com muita paz e muito obrigado, minha filha, por esse momento.